Bom dia, grupo. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Professora Maiara, professora de filosofia, fazendo aqui as nossas resoluções das questões, né, das provas. E hoje a gente fecha esse ciclo com as questões da UFT, certo? Questãozinha da prova 2023/2, questões 13, 14 e 15, agora comigo. Vamos lá? Bom, começamos com uma questão tranquila, basicamente uma questão que está muito relacionada ali com o espírito da filosofia, né? Aquela questão do questionamento, atitude filosófica, lá que a gente normalmente começa a ver no início do ano. Então, sempre quando a gente começa as nossas aulas, sempre aquela pergunta, o que é filosofia, a gente vai debater, né? Fazendo uma diferença aí do senso comum, né, da atitude do senso comum para uma atitude filosófica. Então, essa pergunta está muito encaixada nesse processo e também relacionada também às relações ali da base do helenismo, né, das escolas helenísticas. Então, vamos começar aqui tranquilamente com o texto. Na Península Grega, no início do século V a.C., surgiu um grupo de indivíduos, muito deles barbudos, que eram livres de um modo singular, do desejo de status que atormentava os seus contemporâneos. Então, olha só, no mesmo momento em que existia no século V a.C. um grupo ali que estava muito voltado para a questão dos status, que buscava esse ego, essa honra, vai ter um outro grupo que não vai estar tão relacionado aí a esse processo. Lembrando que século V a.C., a gente já pode começar a falar sobre o processo de escola helenística, né, do helenismo, certo? Um processo ali de introdução de uma nova mentalidade, uma nova ideia surgindo ali naquele período, ainda que neste mesmo período ainda esteja ali voltado para o clássico, uma vez que Sócrates já existia nessa temporalidade. Então, esses filósofos não se deixavam perturbar pelas consequências psicológicas e materiais de uma posição humilde na sociedade. Isso me lembra muito Diógenes de Sinope com o cinismo. Permaneciam calmos diante de insultos, desaprovações e penúria. Talvez aqui a gente possa fazer uma relação com o estoicismo. Lembra? Aceitar o destino, acreditar que as coisas devem acontecer, entender que a nossa vida é quase que insignificante diante de todo aquele cosmo, né? Aceitar ali aquilo que você não controla. Então, aquilo que você controla, pode haver uma preocupação. Aquilo que não se controla, não tem por que você se preocupar por uma coisa que não faz parte da sua alçada. Certo? Então, quando Sócrates viu uma pilha de ouro e joias sendo levadas em procissão pelas ruas de Atenas, exclamou: quantas coisas existem que eu não quero? Aqui já tem uma premissa socrática. Quando Alexandre o Grande passou por Corinto, visitou o filósofo Diógenes e o encontrou sentado sobre uma árvore, vestido com trapos. Todo mundo sabe como era a vestimenta ou a ausência da vestimenta em relação a Diógenes, né? Sem nenhum dinheiro em seu poder. Alexandre, o homem mais poderoso do mundo, perguntou se ele podia fazer alguma coisa para ajudá-lo. Diógenes respondeu: sim. Respondeu o filósofo: se puder, saia do caminho, está bloqueando o sol. Aqui é aquela fatídica anedota que se conta em relação a Diógenes, né? Que o Diógenes pede para que o Alexandre o Grande saia ali, que está atrapalhando o sol chegar até ele. Lembrando que o Diógenes faz parte do cinismo, o cinismo faz parte do helenismo, é uma das correntes ali do helenismo. E enquanto existe Diógenes, também já vai estar existindo Sócrates ali, Platão, sendo contemporâneos. Aí o que o texto pede para a gente? Considerando esse relato histórico acerca da atitude filosófica, é correto afirmar que, ponto importante, perceba então que o texto não está falando sobre uma única vertente. Não é, por exemplo, sobre apenas a base socrática ou apenas o helenismo. Perceba que está trazendo duas coisas bem entrando em relação ali, tá? Tanto a visão socrática em relação ao que é filosofia, quanto a visão helenística, que aqui você está sendo representada pelo filósofo Diógenes, dentro do cinismo, mas que quando a gente fala sobre essa permanência calma diante de insultos, desaprovação e a penúria, a gente também pode fazer uma relação bem próxima aqui à questão do estoicismo.
Então, o texto está falando sobre o que é uma atitude filosófica, né? Como esses teóricos, principalmente ali antigos, porque a gente pode falar sobre o período clássico em relação a Sócrates e o período helenístico, o último período da Grécia Antiga, está retratando a questão da filosofia. Então, considerando esse relato histórico acerca da atitude filosófica, é correto afirmar que a filosofia nasce de um profundo desapego material análogo ao ascetismo religioso? Não. E a filosofia não vai surgir desse desapego material, ela surge por um processo de reflexão, de questionamento, de novas respostas a perguntas que já existiam. Agora, ascetismo religioso, processo de transcendência à religião? Não é sobre isso que o texto trata e também é incorreto essa afirmação. B. O desejo de status nos leva à penúria? Não é sobre o ponto do texto, certo? Apesar de ter ali essa questão de desejo de status muitas vezes nos levar a um tormento, a uma preocupação, não leva de fato a uma penúria. E o texto, e também principalmente o nosso enunciado, não pede isso. Para filosofar é necessário o abandono da propriedade privada? Não necessariamente também. A gente tem o epicurismo, por exemplo, que vão ser muito chamados de filósofos do jardim, porque Epicuro de Samos tinha uma propriedade privada e eles se reuniam dentro desses jardins para fazer filosofia. Então não é necessariamente, não é o que o texto trabalha, por exemplo, não é o que está sendo colocado aqui para a gente. Agora a alternativa D. A atitude filosófica orientada para a liberdade implica na crítica, de fato, o que Sócrates está fazendo. Olha, quantas coisas existem que eu não quero. Então, quantas coisas normalmente os meus contemporâneos estão buscando e eu não estou preocupado com isso, não é isso que eu quero, de fato. Né? Então, quantas coisas existem que eu não quero? Uma crítica está sendo colocada aqui. E uma crítica ao quê? A ordem vigente aos poderes instituídos. Essa questão da ordem vigente e dos poderes instituídos aqui, a gente consegue perceber nesse último período, quando a gente está falando sobre Diógenes. Alexandre o Grande, Alexandre o Magno, imperador, certo? Fez ali os seus processos de invasão territorial nas regiões da Grécia. Fez a invasão macedônica, a expansão territorial macedônica. Então, ele representa o Estado macedônico. Ele é representante, ele é filho de Filipe II, que era ali também o orientador, o imperador de toda essa Macedônia, juntamente com seu filho, né? O Alexandre o Grande vai se tornar depois da morte de seu pai. Então, perceba, aqui a gente está falando sobre uma questão de um poder instituído. Um poder burocrático positivo. Então, há uma crítica à ordem vigente. Se Diógenes aceita algo de Alexandre o Grande, ele está basicamente fazendo o quê? Ele está relacionando, ele está sendo conivente a uma situação de ordem vigente, a uma questão do Estado. Então, para a filosofia, uma atitude filosófica é o quê? Fazer críticas, tecer críticas, fazer reflexões, fazer perguntas, indagações em relação, muitas vezes, à própria ordem vigente. É o que Sócrates faz. Lembre-se aí em casa que quando a gente fala sobre Sócrates, inclusive, estou com a blusa do Sócrates, não era a intenção, mas eu estava trabalhando isso hoje. E o Sócrates, o que acontece com ele? Ele vai ser julgado por uma democracia ateniense, vai ser morto, inclusive, por conta disso, envenenado pelo chá de cicuta, dentro desse processo, por uma vontade também dele, mas o julgamento não foi, né? Porque ele vai ter ali aquela questão de escolher entre uma vida onde ele nega a filosofia ou morrer, ele escolhe a morte, porque uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. E o Sócrates, por exemplo, ele critica a democracia ateniense. Ele vai tecer críticas ali que aquelas pessoas não reconhecem a sua própria ignorância. Então, todo esse texto representa essa atitude filosófica da qual é colocada aqui na alternativa D pra gente, certo? Então, a resposta correta aqui pra gente é D, de doce de leite. Tranquilo?